Olá, internauta, seja bem-vindo ao Super FC Entrevista. E hoje estamos aqui na sede do Cruzeiro, na Rua Timbiras, para conversar com o presidente Gilvande Pinho Tavares. Obrigado por nos receber, presidente. É uma honra para a gente receber jornalistas tão importantes, né, de um jornal tão influente, tão importante, e de uma imprensa que, de uma geral, tem muita importância para o futebol. E para acompanhar a gente nessa conversa, Soraya Beluz, a subeditora de esportes do Jornal Tempo. Obrigado, Soraya, por participar conosco aqui. Eu que agradeço. Presidente, falando um pouco de futebol, o senhor contratou agora o técnico Mano Menezes, mas a minha pergunta que eu faço é do treinador anterior. Com o passado que o Luxemburgo tinha, o Vanderlei Luxemburgo tinha recentemente em clubes, fracassando diversas vezes nos clubes que ele passou, Flamengo, o Santos depois, ele ficou um pouco parado fora do mercado. Por que trazer o Luxemburgo? E por que você acha que com o Mano o Cruzeiro vai melhorar? Olha, essa questão de treinador no Brasil é muito difícil da gente explicar uma pergunta esclarecer uma pergunta desse tipo. O Vanderlei Luxemburgo, o ano passado no Flamengo, ele recuperou o Flamengo, que estava numa posição dificílima na competição, e fez com que o Flamengo saísse daquela, como ele chamava, de zona de confusão. E o Flamengo ainda foi muito bem na Copa do Brasil, por causa do trabalho que ele empreendeu no Flamengo. A gente vê treinadores aí que às vezes não vão bem em determinados clubes, mas vão bem em outros. Um exemplo recente que a gente tem é do Dorival Júnior, que não deu certo no Vasco da Gama. Saiu do Vasco da Gama, foi ser treinador do Santos e recuperou o time do Santos, que está brilhando de novo no Campeonato Brasileiro, brigando por posições até, quem sabe, de Libertadores, etc. Então, é uma questão difícil da gente explicar. O Luxemburgo teve uma passagem muito vitoriosa pelo Cruzeiro em 2003 e era um pedido da maior parte da torcida do Cruzeiro. A gente sente aqui o clima através da quantidade de e-mail que a gente recebe, de pedidos que a gente recebe, tanto de conselheiros quanto de torcedores, de sócios de futebol. Então, isso é um termômetro, às vezes, para a gente seguir uma determinada linha e tomar uma determinada decisão. Com o Vanderlei Luxemburgo aconteceu isso, eles queriam isso. Grande parte da torcida do Cruzeiro queria, a maior parte queria o Vanderlei Luxemburgo. Outros pediam Adilson Batista, mas optamos pelo Luxemburgo. E de primeiro momento parece que a coisa foi acertada, porque ele chegou ganhando partidas importantes. Sim. Para o Cruzeiro, como foi a vitória contra o Flamengo, vitória contra o Atlético no Independência, que o Cruzeiro há quantos anos, com os treinadores anteriores, não conseguia ganhar do nosso maior rival. E com o Luxemburgo fomos ganhar a primeira partida dele contra o Atlético, a segunda no Cruzeiro. Ganhamos do Vasco. Tivemos assim uma euforia inicial que tudo indicava que o caminho ia ser um caminho de vitórias. Depois veio uma caída do time. Nós, enxergando que não podíamos continuar, né, naquele ritmo, com uma série de derrotas, a torcida pedindo, a imprensa criticando, a gente não podia mais manter o treinador. Eu conversei com o Luxemburgo, ele entendeu a situação e no mesmo dia que nós acertamos a saída dele, nós convidamos o Mano Menezes, ele aceitou. Ô Gilvan, o senhor comentou aqui duas coisas que eu queria aproveitar o gancho para fazer uma pergunta. É impressionante, né, vendo como é que mudou o clima da torcida com o próprio elenco, né, com o próprio time, com a diretoria, com a demissão do Luxemburgo e a chegada do Mano, né? Parece que vem um ânimo renovado aí também para a torcida. Mas foram tempos difíceis, né? Os meses anteriores. Eu queria saber do senhor, o senhor comentou do vôlei, né? Do Sada Cruzeiro, que é um projeto vitorioso. O senhor, desde que chegou ao Cruzeiro,
até o início da temporada 2015, o senhor só teve bons momentos, né? Foram só títulos, muitos títulos e ainda perto de ganhar outros tão relevantes quanto, né? O Cruzeiro esteve próximo de uma conquista na Libertadores, de uma conquista na Copa do Brasil e tudo. Esse ano foi um pouco mais turbulento e o senhor já manifestou em outras situações que se abalou muito com as críticas que vieram tanto da imprensa quanto da torcida. Minha pergunta para o senhor não estava preparado para enfrentar uma turbulência? O senhor não acha que é natural que a cobrança venha quando o momento não é tão glorioso quanto dos anos anteriores? Bom, vou dizer para vocês que não foi bem isso que eu disse e bem isso que aconteceu. Eu não me abalei com as críticas, não. E também não foi o primeiro momento em que aconteceram essas críticas. O meu início, o início da minha administração do Cruzeiro foi também dessa mesma forma. Não foi diferente. Embora a torcida tinha conhecimento de que, da quantidade que eu trabalhei no final de 2011, antes de assumir o mandato, para não deixar o Cruzeiro cair para a segunda divisão. A torcida tinha conhecimento disso e a torcida, mesmo sabendo das dificuldades financeiras que a gente estava enfrentando no princípio do mandato, estava ovacionando o meu nome também. O que me abalou, o que me deixou abatido, foi a agressão. Aí é que a gente fica sentido com o procedimento de algumas pessoas. Começaram essas agressões com minha família, com netos meus, netinhos meus, com a minha esposa, no camarote do Cruzeiro, eles jogando moeda neles, ofendendo com tudo é palavrão, fazendo ameaças para a minha família, de ir lá em casa, convocando a torcida para ir para a porta da minha residência, para fazer mal à minha família. Isso é inaceitável, né? É inaceitável. Isso é que eu não concordo. Com a paixão da torcida, não, eu concordo, eu aceito. A torcida é assim, a torcida é apaixonada. Ainda mais uma torcida que acostumou a ganhar. Com muito trabalho, com inteligência, com relacionamento com investidores, fazendo com que eles acreditassem na pessoa do presidente, que era uma pessoa honrada, que era uma pessoa de direito, que era uma pessoa que ia cumprir seus compromissos, mas que não tinha receita no momento para montar uma grande equipe. Conseguiu fazer com que esses investidores, esse pessoal que tinham atletas em condição de vestir a camisa do Cruzeiro, colocasse esses atletas no Cruzeiro. Nós montamos um time sem dinheiro e ficamos devendo àquelas pessoas que trouxeram os atletas para o Cruzeiro. Isso desculpe interromper o senhor, de 2012 para 2013. Para 2013 e de 2013 para 2014 também, porque nós fizemos muita dívida para montar aquele time. É claro que aqui também ninguém é inocente de achar que após 2 anos de um nível que o Cruzeiro conseguiu montar, é claro que talvez o ano de 2015 seria um pouco de reformulação financeira, um pouco de reformulação do departamento de futebol do clube. Mas você não acha que foi pesado demais para a torcida, que está acostumada a ganhar sempre, cair para o Atlético na semifinal do Campeonato Mineiro, cair para o River Plate como caiu na Copa Libertadores, caiu agora na Copa do Brasil e também disputar o Campeonato Brasileiro na segunda página da tabela, como a gente gosta de falar? Você acha que não foi pesado demais para a torcida? Pois é, mas a gente tem que analisar também como é que essas coisas aconteceram. Sim. Nós fomos eliminados do Campeonato Mineiro, não disputamos a final do Campeonato Mineiro, não foi porque tínhamos equipe inferior àquelas que disputaram. Você vê o seguinte, nós perdemos no Mineirão para a equipe do Tombense. Sim. A equipe do Tombense, sem menosprezo à equipe do Tombense, não tem um elenco, não tinha e não tem um elenco capaz de não permitir que o Cruzeiro chegue a uma semifinal do Campeonato Mineiro. Nós perdemos para a Caldense dentro do Mineirão. Nós deixamos de ganhar de equipes aqui interioranas com um elenco muito mais forte do que o deles. Então o elenco não estava bem treinado naquele momento. Sim. Criticaram demais o elenco do time do Cruzeiro, mas eu sou capaz de nomear para vocês assim rapidamente, porque são muitos atletas,
dos atletas que não saíram, dos atletas que ficaram e que estão aí, e jogando futebol bem, jogaram domingo um bom futebol. Alguns não jogaram por contusão, como foi o caso do Dedé, do Júlio Batista, do Bruno Rodrigo, do Alisson. Esses estavam contundidos, não foram vendidos, não. A diretoria não desfez desses atletas. Mas os que saíram, se você fizer uma análise de quem saiu, que era titular do Cruzeiro, foi só o Everton Ribeiro e o Ricardo Goulart. Lucas Porque Silva, o Egídio, né? era um atleta extremamente contestado. Só se firmou no final de 2014, porque a torcida do Cruzeiro vaiava o Egídio constantemente em todos os jogos dele. O Lucas, né, presidente? O Lucas Lucas Silva, né? Lucas Silva revezava no meio de campo, posição de titularidade. Muita gente achava que ele não devia ser reserva, mas era reserva. Me esqueci o nome, agora foi para o Internacional. Newton. Fez uma cirurgia em 2014, ficou muitos meses afastado do time. O Newton, no caso, ele até deixou de ser negociado para a Inter de Milão, né? Não, ele, por causa da cirurgia, ele acabou não sendo aprovado. Teste físico. Lá na Itália. A torcida, a gente entende que o time, às vezes, não começa a render de imediato. Às vezes, as mesmas peças montadas nesse xadrez da escalação do time de futebol de forma diferente, elas não rendem. Se você observar esse time do Cruzeiro que jogou contra a Ponte Preta e que jogou contra o Figueirense, os atletas, tem até atletas do Cruzeiro que foram convocados para a seleção, que desfalcaram o Cruzeiro, mas os que ficaram aqui, colocados de uma forma diferente, montados no xadrez de uma forma diferente, fizeram com que o time rendesse mais. Então, a torcida, a gente sabe que o time começou a não ganhar. Você falou da Libertadores, a eliminação precoce da Libertadores. Não foi tão precoce. Nós somos o último time brasileiro a ser eliminado da Libertadores. Eu falo que não foi precoce, mas é porque foi numa situação que o Cruzeiro estava, em não sei, vantagem, 70% né? classificado, talvez. Mas 65% classificado, talvez. aquele inexplicável do futebol. Isso, nós jogamos... Eu acho que é isso mesmo. O time não jogou, o time não entrou em campo. Nós jogamos na Argentina bem e ganhamos o jogo lá na Argentina. Aqui o time jogou. Quando viemos jogar em Belo Horizonte, que tinha tudo para ir para a semifinal, nós perdemos em casa para o Mineirão num dia que o time não jogou. Exatamente. E aqueles times de Tostão, de Seu Lopes, tinha dia que não jogava também. Agora, presidente, é claro que existe um imponderável, né, como o senhor está bem defendendo aqui, né, que as coisas foram pensadas para dar liga, para dar certo, e às vezes elas não acontecem, né? Fazendo uma meia-culpa, olhando para trás desde o início de janeiro até agora, tem algo que o senhor fala, nesse ponto eu errei. Aqui eu faria diferente. Se eu tivesse a oportunidade hoje de refazer essa decisão, eu faria diferente. Tem sim, mas esse ponto eu não vou falar. Eu acho que a gente devia ter mexido antes. Não é só com o treinador, não. No departamento de futebol, outras pessoas deveriam ter saído, porque acharam que tinha chegado no teto máximo, contratado quem tinha contratado. Jogador que nós podíamos ter trazido, que foi até para o adversário. Ele não joga no Cruzeiro. Quando eu tinha visto, achava que jogaria no Cruzeiro. A pessoa não pode perder a motivação, aquele entusiasmo de querer continuar a fazer. Então, nisso eu acho que nós falhamos um pouco, sabe? Podia ter mexido antes. Mas, voltando atrás ao time de 2014 e 2013, aqueles mesmos jogadores, nós não ganhamos o Campeonato Mineiro também de 2013, perdemos também o Campeonato Mineiro de 2013. Aquele time começou a engrenar mesmo, a deslanchar mesmo, foi no segundo semestre de 2013. Sim. Foi, coincidentemente, depois que o Atlético ganhou a Libertadores, presidente. Parece que o pessoal falou assim, a gente tem que jogar bola agora, senão a torcida vai ficar macha com a gente. Não foi. Não foi por causa do Atlético, era o mesmo time, então não tinha nada a ver com o adversário. Só que aquele time... Vocês ganharam de 4 do Atlético depois, o primeiro jogo depois... Mas aquele time de 2013, nós saímos com ele, inclusive o Brasil ia disputar a Copa das Confederações. Sim.
Então, nós idealizamos levar aquele time para os Estados Unidos. Os jogadores ainda não se conheciam assim tão intimamente, as famílias dos jogadores ainda não eram tão íntimas. Então, nós decidimos levar os nossos atletas para os Estados Unidos na paralisação do campeonato, da competição aqui do Brasil, do campeonato, mas levar com as famílias. E fomos levar exatamente para Orlando, para eles ficarem, né, com as famílias, na Disneylândia, criando aquela intimidade, aquela amizade das esposas, dos filhos dos atletas, e os atletas treinando. Em 2014, nós fizemos a mesma coisa, fomos para os Estados Unidos e fizemos grandes jogos já lá nos Estados Unidos, e a coisa também funcionou. Depois da pré-temporada é que as negociações dos atletas ocorreram. Uhum. Se tivesse ocorrido aquelas negociações, normalmente você quase não consegue negociar jogador aqui no Brasil na janela de fim de ano. Sim. Então nós não tivemos tempo de remontar a equipe depois que as vendas foram efetivadas. Mas nós ainda mantivemos um elenco muito forte aqui que podia ter rendido mais que rendeu. E eu entendo perfeitamente a reação da torcida de ver o time perder o Campeonato Mineiro, de ver um time não ir muito bem no brasileiro, porque a torcida estava esperando títulos e a torcida ficou revoltada, achando que o presidente fez um desmanche no time, como se eu tivesse vontade de fazer desmanche. Eu, ao contrário, tudo que eu demonstrei na minha passagem pela presidência do Cruzeiro foi de não querer desfazer do time. Eu queria pegar o gancho do senhor rapidamente. O senhor falou da diretoria, né? E agora a gente teve a saída do Valdir Barbosa e do Marconi, que era responsável pelo marketing. Queria saber o que muda, né? Eles eram, de alguma maneira, compunha uma gestão junto com o senhor nesse início, nos outros anos de mandato. O que muda no Cruzeiro daqui para frente? Que tipo de perfil de profissional o senhor está procurando para ocupar essas vagas? Olha, é preciso primeiro a gente explicar o seguinte, que o time que se torna vitorioso, como o Cruzeiro se tornou, a imagem de todo mundo cresce na imaginação dos dirigentes dos outros clubes. O Fluminense é considerado um clube grande no Brasil, mas ele não tem essa organização que o Cruzeiro tem. Nós montamos aqui no Cruzeiro, e isso é considerado, não é por nós, é considerado pelo pessoal de fora, por exemplo, a Ambev, como o departamento de programa de sócio-futebol mais organizado do Brasil e do Cruzeiro. E foi inclusive, o que mais cresceu. O Fluminense tem uma torcida grande e não estava conseguindo levar esses torcedores para o campo e muito menos fazer esses torcedores aderirem ao programa de sócio-futebol deles. Então vieram atrás de quem? Vieram atrás de pessoas do Cruzeiro que montaram esse nosso departamento de sócio-futebol. Então procuraram o Marconi, para o Marconi ir para o Fluminense, assumir o marketing do Fluminense, principalmente esse programa de sócio-futebol deles. E foi impossível segurar o Marconi aqui, porque eles fizeram uma proposta para eles que se você pega um diretor seu e paga ele aquilo que o Fluminense vai pagar, uma coisa, você tem que aumentar todos os outros, você tem que aumentar despesa do clube no momento de contenção de despesa por falta de receitas. O Valdir Barbosa foi a mesma coisa. O Curitiba, em situação difícil no campeonato, na última colocação no campeonato, achou que se levasse o Valdir Barbosa, que tinha ficado aqui uns tempos, ajudando a diretoria do Cruzeiro nessa parte como diretor de futebol, que podia ajudar o Curitiba a crescer. E os substitutos, presidente? O substituto dele, agora eu tenho mais tempo para pensar no nome, para pensar, porque eu trouxe uma pessoa que pode me ajudar muito nessa área, que é o Bruno Vicentim. Ele está há muito tempo se aprimorando na base, fazendo um trabalho muito bem feito na base. Até, presidente, só te interrompendo um pouco, quando o Alexandre Matos deixou o clube para ir para o Palmeiras, muitos torcedores, inclusive, já queriam o Bruno nesse cargo desde o início do ano. Né? E aí eu pedi ao Bruno que aguardasse mais um pouco até ele se aprimorar mais e que ele fosse acompanhando para ele poder vir a assumir esse cargo de vice-presidente de futebol, que
que dispensa a figura do diretor de futebol. Está tendo a discussão sobre a realização da Copa Sul Minas, né? Que ainda há um desejo, uma esperança de que já fosse em 2016, o que parece, pelo calendário da CBF, não estar previsto para ano que vem, e uma discussão um pouco mais subterrânea sobre uma possível liga independente, né, dos clubes no Brasil, uma liga independente da CBF. Queria saber qual é a posição do Cruzeiro, qual é a posição pessoal do senhor em relação tanto à criação da Copa Sul Minas quanto uma possível liga independente da CBF. Eu acho que essa criação, a volta da disputa desse torneio Sul Minas, já vai ser um passo largo para a criação de uma liga independente. Porque vai existir, nós vamos criar uma liga independente. Só que agora, com a possibilidade muito grande de que não seja só Sul Minas, porque Flamengo e Fluminense estão juntos, estão participando de todas as reuniões. A próxima reunião, inclusive, será no Rio, patrocinada pelo Flamengo, porque eles vão realmente disputar o torneio. Então já não vai até ser Sul Minas, vai ser Sul, Rio, Minas. O senhor acha que vai acontecer em 2016 já? O senhor acha que vai acontecer. Nós já estamos encontrando as datas e há a possibilidade de fazer. No primeiro ano, um torneio mais enxuto. E isso eu tenho certeza que vai despertar a atenção de clubes de outros estados para o futuro. Por isso que eu estou dizendo que é um passo largo para a criação dessa Liga Nacional, para disputar o Campeonato Brasileiro também. Porque duvido que time de São Paulo, time da Bahia, não vão também querer participar, pleitear, entrar para uma coisa desse tipo, que é rentável, com clubes de nome, com clubes de expressão, com bons jogos. Tenho certeza que vai dar certo e vai gerar receitas para o clube. Tanto receitas de bilheteria quanto receitas de televisão. Presidente, eu gostaria de agradecer você nos receber aqui para essa conversa, a gente conversou bastante, mas ainda faltavam algumas perguntas, mas a gente deixa para uma próxima oportunidade. Não, eu me coloco à disposição de vocês, porque o dia da gente é muito cheio. Tem uma última fácil do senhor responder. Eu não resisto, presidente, tem uma última fácil do senhor responder. O que falta para a renovação do Fábio? Eu acho que nada. O Fábio fez uma proposta para o Cruzeiro, nós examinamos a proposta dele, o Fábio é uma pessoa que a gente quer manter dentro do Cruzeiro, pela liderança dele, pelo que representa para o elenco do Cruzeiro, para a torcida do Cruzeiro. Ele é quase que um patrimônio do Cruzeiro. Mas nós temos uma posição já firmada do Cruzeiro com relação a salários. Principalmente nesses momentos que o país está atravessando, que o futebol brasileiro está atravessando. Então a gente tem que trabalhar com os pés no chão. E mesmo trabalhando com os pés no chão, nós fizemos uma proposta para o Fábio, por escrito, já foi entregue para o empresário dele, está nas mãos dele, e ele tem certeza, ele vai, se quiser, podemos mostrar para ele os contratos de todos os jogadores do Cruzeiro, será o maior salário do Cruzeiro, porque merece. Então está faltando só a resposta dele. E a gente sabe que ele é um atleta que tem amor pelo Cruzeiro, que gosta do Cruzeiro, que não quer sair do Cruzeiro, está radicado em Belo Horizonte, mas a gente reconhecendo tudo que ele fez, fizemos uma proposta dentro das possibilidades do Cruzeiro e eu tenho certeza que ele vai renovar com o Cruzeiro. É preciso de vocês colocarem em mente, e a torcida também, é o seguinte: nós estamos fazendo uma proposta antecipando uma renovação que o contrato dele só vai terminar no final de março. Sim. Então tem muitos meses pela frente, mas mesmo assim já estamos oferecendo essa oportunidade de renovação agora com aumento salarial desde agora. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente, por nos receber aqui. Me coloco à disposição de vocês, inclusive para outras perguntas. Depois o tempo... não perdoa, né? A gente tem muita coisa para fazer aqui, tem outros compromissos que a gente já tinha agendado e que a gente não pode faltar com eles também, mas estamos aqui à disposição de vocês, para o momento que vocês quiserem, porque é sempre bom esse contato com a imprensa, ainda mais agora que
passando por um momento turbulento, mas se Deus quiser vai sair. O time já começou a mostrar outra cara e os resultados vão chegar, se Deus quiser, e a torcida do Cruzeiro vai voltar a ficar feliz com o time dela. Obrigada.